nós somos humanos, nós não podemos achar que somos anjos, não. Aliás, não queira ser anjo, porque no bom sentido da palavra, a história da igreja nos conta que os anjos têm inveja de nós, porque eles não podem receber a Eucaristia e nós podemos. Paciência, não fui eu que inventei essa regra de anjo. Tanto que quando apareceu aos pastorinhos, primeira coisa que o anjo fez foi se ajoelhar também diante do Cristo na Eucaristia. E aliás, meus irmãos, principalmente os padres não podem ficar orgulhosos por isso, porque alguns padres que têm a visão de Deus, uma visão beatífica, por exemplo, na hora da missa, quando ele levantar a Eucaristia, ele vai perceber que o único que fica em pé é ele, porque começar dos anjos estão todos ajoelhadinhos ali em volta de nós, ajudando a igreja a se ajoelhar. Para quê? Eu sou o pão vivo descido do céu. Deus desceu do céu. Está lá no capítulo 2 da Constituição Dogmática Dei Verbum, para nos elevar até Deus. Que coisa estupenda! Não há nenhuma teoria religiosa, nenhuma, nem mesmo o panteísmo afirma uma barbaridade dessa, que a igreja afirma em cada Eucaristia. Sabe, eu fico cada dia mais apaixonado na nossa igreja, e eu não tenho dúvida nenhuma que a nossa igreja foi fundada e consolidada por nosso Senhor Jesus Cristo e plenificada no batismo do Espírito Santo em Pentecostes. Porque a cada missa, quando nós sacerdotes humildemente abaixamos a nossa cabeça diante de um coroinha, uma criança, às vezes uma criança que não tem ainda nem consciência do que está acontecendo, e suplicamos: lavai-me, Senhor, dos meus pecados. Nós dizemos que possamos, logo antes afirmamos, que possamos, quando colocamos a gota d'água, aquela milésima gota d'água, os padres sabem disso, que a gota d'água deve ser a menor. Se o vinho no cálice deveria ter quantidade suficiente para ser todo ele derramado no cálice, porque Jesus deu todo o seu sangue, a água deve ser a menor gota, porque o pecado da humanidade inteira não dá a milionésima gota do sangue redentor de Jesus. Ali a igreja nos ensina que nós possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. Isso é dogma, isso é certeza absoluta da nossa fé. Isso está na Constituição Dogmática Dei Verbum, isso está na Constituição Sacrosanto Concilium, que nós recebemos essa graça. Por isso que eu dizia no começo: eu sei, o céu desceu, o céu está entre nós, e mais ainda, olha que coisa estupenda, o céu entra dentro de mim. Gente, que coisa esplendorosa, você saber que Deus se derrete todo por você. Pode dizer isso para as pessoas que estão do seu lado, que comunga: Deus se derrete todinho por você. Esse Deus é apaixonado em você. E que coisa fabulosa. A ciência diz o seguinte, eu gosto da ciência, porque a ciência, quanto mais ela estuda, quanto mais a ciência descobre, mais próximo de Deus, mais próxima de Deus ela fica. Pasteur já dizia: um pouco de ciência afasta de Deus. Cientista de quinta categoria é tudo ateu. Muita ciência aproxima-se de Deus. Que coisa fabulosa. A ciência diz que dentro do nosso corpo, eu não sei como é que eles mediram, mas eu acredito. A ciência diz que dentro do nosso corpo, se juntar as veias, né? As veias, nas veias também tem, as veias, as artérias, os capilares, tudo quanto é lugar que passa sangue,
E se colocasse em filinha, isso dá uma distância mínima de 94 mil quilômetros. Mínima, porque há textos que digam que chega a 300 mil quilômetros. Eu vou ser humilde, eu vou ficar no 94. 94 mil quilômetros. É mais ou menos 10 vezes que Matteo Calise gastou na distância de fazer daqui até a Itália. 10 vezes. 94 mil quilômetros. É uma coisa estupenda. E diz a ciência que o nosso coração, quando ele dá uma bombadinha de sangue, para o sangue sair do coração, passar todo o corpo. Qual é a distância ele passa? 94 mil quilômetros. Para percorrer 94 mil quilômetros, ele leva 1 minuto. Isso dá uma velocidade média de 5.560.000 quilômetros por hora. Nem o pensamento dos mais apressados. Não existe nenhuma máquina capaz nem de imaginar. O avião supersônico, ele anda a 2.000 e poucos quilômetros por hora. 2.000. Como é esse bichinho que não anda quase nada aí? Uma lesma. 2.000 quilômetros por hora. Imagina, dentro de você o seu sangue leva 1 minuto para percorrer 94 mil quilômetros, portanto, 5.560.000 quilômetros por hora. Isso a ciência descobriu. Mas o que a ciência não sabe, e aí a fé vem ensinar, é por quê? Por que essa rapidez toda? Isso é um carinho de Jesus. É a rapidez que Ele sente cada vez que nós o recebemos na Eucaristia. É a ansiedade que Ele tinha e contou para os apóstolos: ansiosamente desejei celebrar com vocês essa ceia. É a necessidade que Jesus tem de nos cristificar, para usar uma expressão do fabuloso Teilhard de Chardin, para nos cristificar, para nos eucaristizar. E aí, meus irmãos, cada um de nós, se tivéssemos consciência disso plena, quando um irmão voltasse da mesa da Eucaristia, a gente tinha que se ajoelhar diante dele, porque ele é sacrário vivo. E por isso mesmo, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, batizada no Espírito Santo, e a pessoa que tem consciência de que acabou de receber o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, precisa tornar-se esse pedaço do céu. Porque se eu sou o pão vivo descido do céu, afirma categoricamente Jesus no versículo 51 e em outros versículos desse capítulo 6 de São João, eu, quando recebo Jesus, eu me transformo num sacrário vivo. E preciso aprender a me comportar como tal. Ah, meus irmãos, agora vem a minha responsabilidade e a sua. Porque é muito bonito a gente saber que Deus foi capaz de criar um mecanismo para que em menos de 1 minuto, cada pedaço, a unha do meu pé, o pelo da minha cabeça, cada poro do meu corpo tivesse recebendo ali a força da Eucaristia. Não há pedaço no meu corpo. Você comungou ontem, você vai comungar hoje, não há pedaço do seu corpo. Por isso que você não pode ter nenhum pedaço do seu corpo jogado no lixo, na sujeira do pecado. Você não pode deixar o encardido encostar sequer em nenhum pedacinho do seu corpo,
porque quando ele chegasse perto de você, você tinha que olhar para ele com a força de Deus e dizer: eu sou sacrário vivo, eu pertenço ao Senhor. Por isso que nós não podemos ter vício nenhum. Se nós, meus irmãos católicos, tomássemos consciência cada dia da grandiosidade da Eucaristia, não haveria entre nós não só tanta gente doente, tanta gente fraca e tanta gente que morre. Eu tenho estatísticas do Ministério da Saúde, porque vivendo numa comunidade que acolhe dependentes, nós estamos ligados ao Ministério da Saúde, já que acolhemos dependentes químicos, portadores do HIV. E é terrível perceber que nessas estatísticas transparece uma que não está explícita. Você sabia que as empresas de cigarro jamais fazem propaganda em que contenha elementos católicos? Observe, evangélico também não. Nunca uma propaganda transparece um símbolo católico, como propaganda de cigarro, porque as empresas de cigarro sabem que 93% dos que definem a religião por católicos são fumantes. Meu Deus, eles sabem que 94%, 93,7%, 94% dos fumantes são católicos. Isso faz. Eu que já fumei sei disso. Como é que o encardido nos suja? Olha bem, quando nós abrimos a nossa mão, e quem for comungar para receber na mão, deveria sempre receber na mão, a igreja deixa livre, mas a mão esquerda deveria estar aberta aqui na altura do peito, na altura do coração, não é nem embaixo e nem para fazer uma concha também não. Você faz um altar solene aqui, ó, e recebe Jesus. Você recebe com Jesus na palma da sua mão, você toma e santamente coloca na sua boca. O encardido, querendo que nós também o comungássemos, dá o cigarro, que tem 4.720 substâncias químicas, das quais a maioria cancerígena. Por não amarmos a Eucaristia, tantos entre nós já fumamos e tantos continuam fumando. Por não amarmos a Eucaristia, há muitos católicos que diariamente pagam o dízimo do encardido no cigarro, muito menos do que ofertam na igreja na hora da Eucaristia. E depois fala: não sei por que as coisas vão mal em minha vida, padre. Não sei por que, padre. Já me falaram que é um encosto. É mesmo, é encosto sim. Mas você que está se encostando dia e noite no encardido, é hora de uma revolução. É hora de sermos plenificados pelo Espírito Santo. Olha, meu irmão, minha irmã, como é que nós vamos convencer o mundo de que nós acreditamos que naquele pedaço de pão está o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, se nós vamos lá, comungamos Jesus, mas o efeito da nossa vida é como se fosse uma batata frita, a começar de nós sacerdotes. Nós sacerdotes seremos cada vez mais homens repletos do Espírito Santo, quanto mais eucarísticos nos tornarmos, seja na celebração da Eucaristia, seja no calo que nosso joelho tem que ter diante do Senhor, quando nós adoramos esse mistério. E aí, meus irmãos, eu queria terminar essa meditação convidando o Eugênio, por favor, Eugênio. Vamos fazer uma oração que São Tomé começou e que Eugênio acabou de musicar.
Uma oração que nós precisamos fazer, porque ela contém a adoração, o reconhecimento da grandeza do Senhor, mas ao mesmo tempo ela contém o reconhecimento da nossa fraqueza. Eu creio, mas aumenta a minha fé.